Fala galera! Hoje nós chegamos ao 35º dia da nossa devocional 40 dias com os Vingadores. E como você sabe, nesta última etapa, últimos dias da nossa devocional, nós estamos fazendo uma minissérie para poder falar a respeito dos vilões que fizeram parte do universo cinematográfico da Marvel. Para a gente continuar essa nossa minissérie, hoje nós vamos falar sobre Hela, esta personagem que deu tanto trabalho para Thor e seus amigos em seu terceiro filme. Antes da gente falar um pouquinho a respeito dela, nós vamos ler o nosso texto bíblico base. Hoje o nosso texto se encontra na carta de 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. 1 aos Coríntios, capítulo 15, 55 a 57. Pausa aí seu vídeo para que a gente possa acompanhar juntos o texto depois de você achar o texto na sua Bíblia. O nosso texto bíblico de hoje nos diz o seguinte: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas damos graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos falar então um pouquinho a respeito da Hela para introduzir a nossa devocional de hoje. A Hela, nos filmes da Marvel, ela é filha de Odin. Já nos quadrinhos ela é filha de Loki. Mas hoje a gente vai abordar a origem dela nos filmes. Como uma filha de Odin e a primogênita, na verdade, de Odin, Hela o ajudou a conquistar os 9 reinos, que são aqueles reinos que a gente conhece ali nas histórias do Thor. Com a ajuda, então, de Hela, Odin pôde comandar ali todos os 9 reinos, mas durante um período de batalhas muito sangrentas. Foi um período que Odin teve que lutar muito para poder conquistar ali o domínio dos 9 reinos. Mas ele teve a ajuda de sua filha Hela, e essa ajuda foi uma ajuda que acabou provocando ali na Hela, ou melhor, despertando nela um desejo por sangue. Hela era a deusa da morte, e sobre ela estava o domínio de 2 reinos, que eram Hain e Niflheim. E Hela não se saciava com o que eles já tinham conquistado ali, mas a cada batalha ela queria mais lutas, mais sangue. E com isso Odin começou a temer a própria filha e o que ela pudesse fazer com todos os reinos unidos. Então Odin, comandando ali as Valquírias, foi enfrentá-la. E você sabe, ao ver o terceiro filme do Thor, que aquela batalha foi terrível e sangrenta. Tanto que de todas as Valquírias que existiam, somente uma saiu viva. E a gente já falou um pouquinho a respeito dela aqui nas nossas devocionais. Com a derrota ali de Hela naquela batalha, Odin a aprisionou em um lugar em que ela estaria detida enquanto Odin vivesse. Mas o tempo foi passando, o poder de Odin foi enfraquecendo e a morte de Odin estava chegando. Tanto que Odin só teve tempo de poder falar a seus filhos, Thor e seu filho adotado Loki, de que ele estava partindo, ele estava morrendo. E que ao morrer, Hela voltaria. E eles teriam uma grande dificuldade em enfrentá-la. E de fato, Odin morreu, Hela veio e Thor e Loki tiveram um grande trabalho logo no começo para poder enfrentá-la. Hela praticamente os humilhou, destruindo o martelo do Thor, Mjolnir, e os caçando através da ponte arco-íris, a Bifrost, de forma que ela os separou. E aí vem todos os acontecimentos que a gente conheceu do filme, do Thor, e ao final, Thor, provocando o Ragnarok, conseguiu derrotar a sua irmã Hela, a um alto custo, porque afinal todo o reino de Asgard, a terra deles, foi destruída, só sobrando de fato as pessoas ali que tinham sobrevivido àquela batalha. E assim, Hela encontrou a morte. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito exatamente disso, deste domínio aí de Hela, que é a morte. A morte pra gente, seres humanos, não é uma coisa natural. Isso pode parecer estranho, afinal todo mundo acaba morrendo um dia, Mas por que eu digo que ela não é natural pra gente? Porque Deus não nos fez para que nós tivéssemos que enfrentar a morte. A morte não estava nos planos originais de Deus. Tanto que nós vamos ler um texto que se encontra em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que nos diz isto. O texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem
o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então a morte, ela não fazia parte dos planos originais, mas ela acabou entrando na nossa vida, na nossa história, por conta de algo chamado pecado. Foi a queda ali de Adão e Eva. A partir do pecado, muitas coisas começaram a acontecer com as nossas vidas, consequências, e uma delas foi a morte. Queria ler contigo o texto de Gênesis 3:19. Gênesis 3:19, que diz o seguinte: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Como a gente pode perceber, com a entrada do pecado vem a morte, vem outras consequências em nossas vidas. Mas Deus, mesmo que não sendo parte do plano original dele, que nós tivéssemos que passar por isso, estava na ciência dele isso, ou seja, Deus sabia que no final das contas a gente ia ter que enfrentar isso, e ele já tinha todo um plano de redenção preparado para a gente. Ou seja, um plano para que a gente pudesse se redimir dos pecados que nós cometemos e pudéssemos voltar a ter aquela comunhão que nós tínhamos com Deus no início de tudo. Então Deus, falando através de várias pessoas ao longo da história, fazendo uma promessa a Abraão de criar uma grande nação, Deus vai prometendo ao longo de toda a Bíblia de que um dia Ele iria enviar alguém para que nós pudéssemos então vencer a morte. Foi então que nós conhecemos Jesus aí nos livros do Novo Testamento. Jesus, ele era a consumação de todas aquelas profecias que Deus vinha passando para as pessoas no Antigo Testamento, dizendo que alguém viria e este alguém seria alguém perfeito, alguém que poderia lidar com o nosso fardo, que é o pecado, e não só lidar com ele, mas vencer este pecado, vencer a morte. E aí, o sacrifício de Jesus acabou derrotando a morte. Nós vamos ler o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Este texto nos diz o seguinte: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. Quando Jesus ele morreu e ressuscitou, ele venceu o nosso pecado, venceu a morte. De forma que agora nós não vamos ter que lidar mais com as consequências eternas da morte, uma vez que aceitemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aqui no mundo, a gente ainda vai ter que, por enquanto, enfrentar a morte física, se a gente acaba morrendo antes de Jesus voltar, né? Mas a gente sabe que depois dessa morte, nós vamos poder nos reencontrar com Cristo para que a gente possa viver com Ele. Mas para isso, nós precisamos crer na palavra dele. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus que foi enviado para que pudéssemos ser salvos. Vamos ler um outro texto bíblico que se encontra em João 11:25. João 11:25, que diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, com a morte de Jesus e sua ressurreição, e com a nossa crença, nossa fé nele, de que ele é o Filho de Deus, que nós somos pecadores e que por isso precisamos do perdão dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus, nós podemos ter de novo uma vida ao lado de Deus. Mas para isso, nós precisamos entender que também a vida que nós tínhamos agora não é mais nossa, porque a consequência dos nossos pecados seria a morte. Uma vez que Jesus nos substituiu na morte, ele nos dá a vida dele para nós. Então a vida que nós temos, ela não é mais nossa. A vida que nós temos, ela é de Jesus. Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos viver, experimentar durante a vida, tem que ser algo que agrade a Jesus. Afinal, a vida agora não é nossa, a vida é dele. E por isso nós devemos viver essa vida de forma que honre a Cristo e seu sacrifício. Vamos ler o último versículo, que se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios 5,15, que diz o seguinte:
E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É bom saber que agora nós não estamos mais sob o domínio da morte, e que as nossas vidas nós podemos viver elas de uma forma muito melhor do que pensávamos, porque serão vidas vividas para Jesus. Nós vamos pausar aqui a nossa música para que a gente possa orar. Neste momento será um momento de orarmos agradecendo a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós. Nesses dias de quarentena, nós estamos pedindo tantas coisas, nós estamos orando a Deus, clamando por Ele, pela vida, para que Ele nos proteja. Mas você já parou para pensar que é o momento também de agradecermos? Porque você está aí. Pessoas ao seu redor estão aí com você. E mesmo aquelas que tenham sido abatidas por doenças, por desemprego, ou talvez até morrido, elas tiveram a chance de conhecer a Cristo, e as que são vivas ainda têm a chance de conhecer a Cristo, para que assim a gente possa viver uma vida eterna, longe de todas essas coisas que a gente acaba enfrentando aqui no nosso dia a dia, no nosso mundo. Lembre-se que nós temos uma esperança. Essa esperança, o nome dela é Jesus Cristo. E com Ele nós podemos viver eternamente ao lado de Deus. Assim como Deus tinha planejado lá no início. Viver uma vida, um paraíso junto com Ele. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Hoje a nossa oração não é um pedido, mas sim um agradecimento, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque pelo Teu sacrifício, Jesus, nós não estamos mais sob o domínio da morte, sob o domínio do pecado. A partir do Seu sacrifício, nós podemos viver uma vida ao Teu lado. E essa vida nós devemos viver de forma que Te agrade. Afinal, o Senhor tão custosamente a entregou a nós. O Senhor sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer. O Senhor sofreu as consequências do nosso pecado, mesmo o Senhor não tendo cometido nunca nenhum pecado. E por isso nós devemos ser gratos a Ti, Senhor, porque nada do que podíamos fazer poderia conquistar para nós esta salvação, mas o Senhor foi e a conquistou para nós. Conquistou a vida que nós nunca iríamos ter sem este Teu ato, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso que pensou em nós, mesmo com as nossas falhas e tantas falhas que tivemos ao longo de toda a história, todos os seres humanos. Mas o Senhor fez um plano para que pudéssemos estar contigo de novo. Eu te oro, Pai, te agradecendo, porque sabemos que, mesmo em meio a essa crise, essa pandemia, o Senhor tem cuidado de nós, e não é a morte que tem domínio sobre nós, mas sim o Teu poder, e que podemos confiar em Ti, Senhor. Assim nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, galera. Essa foi a nossa devocional de hoje. Vejo vocês na próxima.